Feliz sábado, irmãos. Estou muito feliz de estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus, junto com os irmãos. E é um privilégio, né? Podermos estarmos aqui reunidos nessa manhã, esse dia tão especial, nesse sábado. E eu gostaria de começar primeiro falando uma frase que eu ouvi essa semana. A gente está ali na rede social, né? Vendo alguma coisa no dia a dia comum de todos nós. E ouvi uma frase falando o seguinte: alguém falou, esse empresário saiu do nada e hoje é um mega empresário. Então, eu gostaria que a gente guardasse essa frase. Daqui a pouco a gente vai fazer uma associação sobre algo. Essa semana, desde quando o Léo me chamou para estar trazendo a mensagem nessa manhã, muitas coisas aconteceram. E a gente, no primeiro momento que ele nos convidou, já tem algum tempo, acho que tem mais de 30 dias, e eu pensei, irei falar sobre os reis de Jerusalém. E coloquei essa mensagem na minha cabeça, que estaria falando sobre isso nessa manhã. E aí até fiz um rascunho, né? Iniciei alguma coisa, e em um certo dia, não sei porquê, veio que não seria isso que eu deveria falar. E eu fui lá, fiz um novo rascunho, comecei a fazer ali uma mensagem e fiz algumas linhas, algumas páginas, e estava decidido que seria um novo sermão que estaria fazendo. E nisso, um dia, a Tida teve a oportunidade de participar de um evento lá perto da nossa casa, e ela ia precisar ficar 1 hora, 2 horas lá nesse local, e eu fui levar ela para esse evento. E nisso, eu ia levar ela e ia ficar guardando em um outro local. E eu falei, não, vou ter um tempo aí de umas 2 horas, então vou levar esse sermão e vou dar uma melhorada, vou poder estudar mais, vou poder, nesse período que eu vou ficar só, eu vou estar falando e melhorando isso. E fui. Estava chovendo e tal, deixei ela, depois fui para o local que eu iria ficar só, e começou a chuva, eu peguei esse papel que estava comigo e botei debaixo da roupa, para não molhar. Falei, não, vou levar porque senão vai molhar e quando eu chegar lá não vai servir. E isso fiz, coloquei, e quando cheguei no local que eu iria ficar, sentei e tal, agora vou pegar para ler. Quando eu cacei o papel, não estava. Não sei como caiu na estrada, eu falei, uai, o que está acontecendo? Mas está tudo bem. Fiquei lá aquele tempo todo e fui refletindo sobre isso. Fui refletindo sobre tudo isso, mas eu não desisti. Que seria esse que fiz novamente, e estudei um pouco e pensei, agora durante essa última semana vai ser uma semana onde eu vou me dedicar mais, eu vou estudar mais sobre esse sermão. E no sábado passado a gente foi para a igreja, tivemos o culto normal, e ao final do culto tivemos almoço lá na nossa igreja, sempre é comum uma vez por mês a gente ter o almoço, e depois do culto tivemos uma reunião da comissão. A Tida foi para casa, não estava se sentindo bem, não acordou bem, eu estava bem até ali. E depois disso, ela resolveu ir para casa porque não estava conseguindo ficar na reunião. E eu fiquei. No final da reunião, a gente ficou até umas 4h30 da tarde, eu já saí dali da igreja sentindo um pouco de dor de cabeça, a garganta meio arranhando. Cheguei em casa já ruim, já cheguei com febre. Mas aí tá tudo bem, né? Pensamos, não, essa gripe, é normal a gente ficar 1, 2 dias, né? E daqui a 3 dias a gente está bem. Mas isso foi alongando. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e cada vez ficando pior. E eu pensando, mas eu não posso falhar esse compromisso que a gente tem, porque a gente não quer falhar no compromisso das coisas de Deus. E eu pensava, não, se eu não sentir bem, eu preciso falar para o Léo com antecedência para poder fazer algum remanejamento na escala, mas eu não queria deixar, eu não queria faltar no dia de hoje. E a Tida perguntando para mim como é que eu estava, eu falei, não, eu não estou bem, mas eu vou ficar bem. E febre de noite, a garganta, tossindo muito, coisa que eu não era comum sentir. E dando febre quase todos os dias. Até que quando foi na quinta-feira à noite, para amanhecer a sexta, eu já não tossi à noite, mas na sexta eu já comecei a tossir. Eu pensei que ia melhorar, já estou ficando ruim de novo. E
passou o dia, ontem eu já senti um pouco, dormi melhor, hoje amanheci, às vezes, melhorando um pouquinho. Eu sei que eu estou aqui. Deus me permitiu que eu estivesse aqui, porque esse é o nosso desejo, é o desejo de Deus, que nós possamos estar fazendo a sua vontade. E esse é o meu desejo. Eu não queria, em hipótese alguma, falhar com as coisas de Deus. Porque Deus nos chamou para uma missão. E essa missão é que nós devemos levar o seu nome aonde quer que a gente for. Então eu quero dizer para os irmãos que, assim como aquela frase que eu ouvi essa semana, que aquela pessoa falou que aquele empresário saiu do nada e se tornou um mega empresário, muitas vezes a gente não sabe o percurso que você percorre para você chegar a determinado ponto. Nós estamos aqui hoje, nesse momento, com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor nesta manhã. E nós fomos precisos percorrer um caminho muito difícil, um caminho de incertezas, um caminho de doença. E tudo começou um dia, aqui nesse tanque. No dia 15 de dezembro de 2018, eu tive a oportunidade de ser a primeira pessoa que foi batizada nesse tanque batismal aqui dessa igreja. Então, é um motivo de muita alegria, porque Deus nos deu essa oportunidade. Ele me trouxe de uma região, eu já fui de outra denominação durante 18 anos, estive distante da igreja, mas Deus me chamou para este lugar, para este país. Ele sabia que eu precisava estar aqui neste lugar, assim como eu sei que muitos de vocês precisaram estar aqui, ou de alguma forma Ele conduziu vocês até aqui, para que vocês se aproximassem dos pés de Cristo. Amém. E eu sei que essa é a vontade de Deus, que cada vez a gente possa estar mais perto de Deus. E se Deus um dia me chamou nesse tanque para servi-lo, entregar de corpo, alma e mente inteiramente a Ele, Ele tem um propósito na nossa vida, e Ele quer que a gente faça a sua vontade. Então eu quero dizer para os irmãos que às vezes a gente pensa, porque, como essa frase que eu falei, você não se torna algo da noite para o dia, você vai construindo caminhos, são dificuldades, são percursos que você percorre, mas que serão vencidos. Você só será vitorioso quando você coloca Cristo para caminhar com você nesses percursos. Então essa pequena introdução, esse pequeno começo, eu gostaria que cada um dos irmãos abrisse o seu coração nessa manhã para entender que Deus tem um objetivo maior na sua vida. Se Deus te trouxe aqui nessa manhã, é porque Ele tem algo especial guardado para você e para a sua família. Entregue a Ele todas as decisões que você precisa tomar a partir de hoje, para Cristo tomar elas por você. Amém. Então, irmãos, para a gente iniciarmos aqui, eu gostaria de convidar os irmãos, assim como vocês estão, que a gente possa fechar os nossos olhos, fazer uma oração e pedir que Deus tome a direção e que Deus venha conduzir esta manhã, esteja na direção de tudo que for falado nesta manhã. Amém. Porque que você feche os seus olhos para nós orarmos a Ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te entregar, Senhor, a minha vida por completo. Senhor, perdoe os meus pecados, me ajude, Senhor, a ser uma pessoa melhor a cada dia, fazendo, Senhor, a tua vontade. Amém. Senhor amado, eu te peço, nesta manhã, esteja neste lugar, assim como o Senhor já esteve nesses louvores maravilhosos, Senhor, que o Senhor tocou o meu coração. Eu sinto que o Senhor está neste lugar, está, Senhor, com desejo de fazer algo nesta manhã por muitos que aqui chegaram, Senhor. Eu sei que as lutas, as dificuldades, eu sei que os imprevistos que acontecem na nossa vida, elas são muitos, mas quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida, Senhor, aos teus pés, com essa certeza, Senhor, que o Senhor faz maravilhas em nossas vidas. Senhor, perdoe-nos as nossas falhas, abençoe a tua igreja, abençoe esta manhã, conduza, Senhor, esta manhã e que possa, Senhor, nos usar como instrumento em tuas mãos. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu gostaria de ler com vocês em Mateus 3, de 1 a 12. Que os irmãos possam abrir sua Bíblia. Mateus 3, de 1 a 12. Amém. Amém, Jesus. Todos encontraram? De 1 a 12.
Mateus 3, de 1 a 12. Hoje nós vamos falar de alguém muito importante, de João Batista, né? E essa foi a segunda mensagem, né? A primeira eu falei que iria falar de reis, mas não sei, Deus me mostrou, algo me dizia que eu deveria falar de João Batista. Então, é sobre João Batista que nós vamos falar nesta manhã. Então vamos iniciar aqui, Mateus 3, 1 a 12, que diz: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com eles Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, diziam-lhe: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão? Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está postos o machado, a raiz, as árvores e toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada a fogo. Continuando aqui no 11, 12. Eu vos batizo com águas para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, a limpará completamente, e suas eiras colherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A língua faltou um pouco aqui, né? Mas aqui a gente, até na lição agora de manhã, a gente falou um pouco do trigo, né? E aqui a gente volta a falar um pouco. A gente falar de João Batista, né? João Batista que foi o precursor de Jesus Cristo, né? Ele veio à frente. Precursor é aquele que vem aquele ou algo que vem à frente, abrindo o caminho, preparando o caminho para quem vem depois. E nós temos esse papel hoje, né? Nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos esse papel de precursor de Jesus Cristo, da segunda vinda. Nós precisamos preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus Cristo. João Batista esteve aqui. João Batista foi concebido, né? E o próprio Cristo falou que João Batista, nascido de mulher, não tem ninguém mais do que João Batista. E ele viveu simplesmente, né? Ele viveu humildemente, e vestia roupas de camelo e cinto de couro, né? Comia gafanhotos e mel silvestre. E, queridos irmãos e irmãs, nós vamos meditar sobre a vida e o ministério de João Batista, um grande profeta que preparou o caminho para Cristo. O João foi um homem chamado desde o ventre materno, uma missão única: anunciar a chegada do Messias e preparar o caminho para recebê-lo. A sua vida um exemplo de humildade, coragem e fidelidade. Então ele foi um exemplo, ele é um exemplo para nós. João Batista poderia se exaltar, poderia se agradecer, mas ele não fez isso. Ele viveu simplesmente, ele não puxou, ele não quis mérito para si, ele viveu humildemente, né? Ele se entregou inteiramente à causa, e ele viveu para anunciar que viria alguém maior do que ele. Assim como Cristo veio,
E nós sabemos toda a história, Cristo veio para nos resgatar. E nós, como adventistas, também temos essa missão, porque nós devemos proclamar a breve volta de Cristo. Cristo está voltando. Nós sabemos que, pelos acontecimentos que a gente tem visto, pelo que está acontecendo no mundo afora, esse mundo já não demora muito. E nós sabemos que os acontecimentos, quanto mais está se passando, mais vão ser breves. As coisas vão acontecer muito mais rápido. E nós devemos realmente nos preparar. Nós sabemos que não é fácil. O mundo ele nos oferece tantas coisas, né? Tantas coisas fáceis, tantas coisas que nos desvirtuam, nos tiram do caminho. Mas nós precisamos entregar inteiramente a Cristo. Nós precisamos, cada dia, fazer com que Cristo entre em nossa vida. E eu não sei para os irmãos, eu não sei se os anos vão chegando, e quanto mais, eu já passei dos 50, e a gente, quanto mais vai chegando a idade, a gente vai tendo mais responsabilidade de saber que nós precisamos, além de fazer a nossa parte para buscarmos a nossa salvação, nós entendemos que precisamos levar essa palavra para outras pessoas, precisamos fazer com que outras pessoas entendam que Cristo é o único caminho, que Cristo é o único caminho que leva à salvação. Nós sabemos que é o desejo da gente buscar, primeiramente, que a gente possa buscar através da nossa família, dos nossos vizinhos. Nós moramos num país onde não é fácil, porque a gente não conhece muitas vezes ninguém. Os nossos vizinhos são pessoas que nós não temos convívio. Aqui é mais difícil de você fazer como a gente faz no Brasil, da gente bater na porta, a gente falar da palavra de Deus. Mas aqui nós temos a pessoa que trabalha com você, a pessoa que vai às vezes de carona com você no carro durante o trabalho. Nós temos um período aí distante. E a gente pode estar falando desse amor, falando desse dom maravilhoso que Deus nos deu para todas as pessoas. Isso é grátis, isso é um dom gratuito de Deus. A salvação é para todos, mas nós precisamos comunicar ela para outras pessoas. O chamado e a missão de João Batista. João Batista foi um profeta comum. Ele foi escolhido mesmo antes de nascer. Seu pai Zacarias era um sacerdote e sua mãe Isabel era estéril, mas um milagre divino foi concebido. Nós sabemos que ali existia várias dificuldades para aquele filho nascer ao mundo, né? Sua mãe era estéril, seu pai era um sacerdote, já tinha também uma certa idade, mas o anjo Gabriel anunciou para o seu pai Zacarias que iria nascer um filho. Ele, a princípio, não deve ter crido, né, Marcão? Porque realmente só coisas milagrosas, né, como outros exemplos na Bíblia, a gente sabe que são exemplos que muitas vezes as pessoas não acreditam, como Abraão, às vezes não acreditou que iria ser pai por idade avançada, mas quando Deus promete uma bênção, com certeza Ele cumpre. Ele só promete aquilo que realmente é possível. E diante de que o seu filho seria grande diante do Senhor e cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 15. João foi chamado para ser o precursor de Jesus, cumprindo a profecia de Isaías, que está em Isaías 40, versículo 3. A voz do deserto, preparai caminho para o Senhor e endireitai as suas veredas, né? Essa missão não era apenas para João. Nós, como adventistas, acreditamos que Deus também nos chamou para proclamar uma missão especial no mundo. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, nós somos chamados a preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Aqui nós podemos falar um pouco das mensagens angélicas, né, que está aí em Apocalipse 14. A primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, 6, a chamada à adoração verdadeira. Nós temos um chamado à adoração verdadeira. O anjo proclama o evangelho eterno a todas as nações e convoca todas as pessoas a temerem a Deus e a adorá-lo, pois é chegada a hora do juízo. Exalta Deus como todo Criador, referência ao sábado como memorial da criação. Então, essa primeira mensagem angélica, que Deus nos desperta, o chamado à adoração verdadeira. E todos nós
Nós sabemos que cada um tem os nossos altos, nossos baixos, as nossas lutas, mas nós não devemos esquecer. Devemos ter em mente que nós só seremos salvos se nós adorarmos verdadeiramente a Cristo, a Deus. E nós sabemos que os dias estão próximos, né? Está se aproximando a chegada de Cristo, a segunda vinda. E se nós não estivermos inteiramente envolvidos, entregues na palavra do Senhor, a gente não alcançará. Mas eu tenho certeza que o objetivo de todos nós, e todos que estamos aqui, é que nós sejamos alcançados pela misericórdia de Deus. Amém. A segunda mensagem angélica está em Apocalipse 14:8, que diz sobre a queda de Babilônia. Um segundo anjo anuncia: caiu a grande Babilônia, representado por sistemas religiosos corrompidos que se afastam da verdadeira Bíblia, da verdade bíblica. A Babilônia significa confusão religiosa e mistura de verdade e erro. Hoje, irmãos, se a gente parar para pensar, tem muita confusão, né? Tem muita coisa distorcida sobre a palavra de Deus. São muitas ideologias, são muitas pessoas falando que isso pode, que isso não tem problema, que isso e ou aquilo. E nós devemos cada vez mais buscar se afastar dessas confusões, porque essas coisas irão intensificar. Com a volta de Cristo, essas coisas irão ficar mais e mais fortes. E nós devemos estar perto de Cristo, para que essas coisas não nos envolvam, para que essas coisas não nos confundam, para que a gente não perca o nosso direito da salvação eterna. Amém. Devemos estar longe das confusões, longe daquilo que vai nos tirar do céu. Não devemos em momento nenhum dar lugar para essas coisas. E a terceira mensagem angélica está sobre a advertência contra a besta e o seu sinal. Um terceiro anjo alerta contra a adoração da besta e sua imagem, e contra o recebimento de sua marca. Os que persistem na fidelidade a Deus serão reconhecidos como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém, Amém, Jesus? Eu gostaria de dizer que nós precisamos ter a convicção que Deus nos chamou um dia, como me chamou, como você chamou a cada um de vocês, porque Ele sabe do seu coração, Ele sabe do desejo que você tem, do mais profundo desejo do seu coração, de estar perto de Deus, de chegar aquele dia, de quando você encontrar a Cristo, você fazer tantas perguntas, você saber por que tantas coisas aconteceram nesse mundo, você saber coisas que hoje a gente só passa na nossa mente, por que isso, por que aquilo. Nós falamos na escola, na lição da escola, sobre a Eva que comeu, que pecou, que começou tudo ali através da serpente, né? E a gente chega lá, a gente pode tirar essas dúvidas. Por que a Eva comeu? Por que ela aceitou ser enganada pela serpente? Será que ela foi falha? Será que ela... Por qual motivo? Então, assim, são várias perguntas que eu tenho certeza que cada um de vocês tem, que eu tenho, que nós podemos esclarecer, e nós só vamos ter essa certeza quando a gente tiver a oportunidade de estar frente a frente com Cristo. Amém. João foi chamado para ser precursor de Jesus, cumprindo a profecia, né? E o ministério de João no deserto, João não buscou popularidade, riquezas ou status. Ele viveu no deserto, vestido pele de camelo e se alimentando de gafanhotos silvestres. Está em Mateus 3, 4. Sua vida simples contrastava com a religiosidade vazia da época, né? Ele pregava o arrependimento e o avivamento espiritual genuíno. Não tinha medo de confrontar o pecado, né? João pregava o avivamento genuíno, o que era puro. Ele não tinha medo de enfrentar o pecado. João não tinha medo de falar para as pessoas que elas estavam erradas. E foi isso uma das coisas que custou a sua vida. Infelizmente, a gente sabe ali que João perdeu a sua vida, né, porque ele não teve medo de dizer a verdade. Como adventistas, cremos que o verdadeiro arrependimento se reflete em uma mudança de vida. Nossa mensagem deve ser clara, bíblica.
Deus está chamando o seu povo. Compromisso total com Ele, incluindo obediência a seus mandamentos e a guarda do sábado como sinal de aliança. Então Deus está nos chamando para que nós tenhamos um compromisso total com Ele, para que nós possamos guardar os mandamentos, todos os mandamentos, incluindo o sábado. Nós sabemos que o sábado, hoje nós como adventista, eu fui de uma outra denominação por 18 anos e a gente não guardava o sábado, mas eu não guardava porque naquela época eu não tinha o conhecimento, e muitas vezes a gente sabe que muitas outras pessoas também não estão guardando porque elas não tiveram a oportunidade, o conhecimento de alguém levar essa mensagem para ela, da importância do sábado, porque o sábado é um mandamento. Quando Cristo veio a esse mundo, Ele não veio abolir os mandamentos, Ele veio cumprir, assim como Ele cumpriu. E Ele foi perseguido durante o seu ministério aqui na terra. Cristo foi perseguido pelo seu povo, porque Ele fez muitos milagres no sábado. E eles entendiam que fazer o milagre no sábado não podia, mas fazer o bem no sábado é possível sim. Nós hoje, como adventistas do sétimo dia, nós não podemos trabalhar com fins financeiros. Nós não devemos buscar ganhar dinheiro com interesses materiais, mas nós precisamos sim estar convictos que nós podemos fazer o bem no sábado. Podemos visitar, ajudar, fazer o que for melhor para ajudar a vida das pessoas, daquelas pessoas que não têm algo. Nós podemos fazer o bem, trabalhar de uma forma que não seja com interesses financeiros no sábado. E acima de tudo, guardar o sábado assim como Cristo pede que nós guardamos. Cristo guardou o sábado, Cristo fez, cumpriu os mandamentos. E nós precisamos cumprir os mandamentos para que nós possamos ter o direito à salvação eterna. Então, irmãos, que nós possamos entregar completamente, cada vez mais, para que Cristo nos use. João Batista chamou as pessoas a uma reforma espiritual. E essa também é nossa missão. O mundo precisa de um despertamento para a verdade da palavra. Nós precisamos ser, como João Batista, precursores. Nós precisamos levar essa mensagem. Despertar esse mundo. Muitas pessoas estão sonolentas. Muitas pessoas estão dormindo. Nós mesmos, às vezes, nós ficamos, às vezes, meio parados. E nós precisamos, às vezes, ser despertados. Nós precisamos ter a oportunidade de levar essa mensagem para outras pessoas, para que elas despertem também, assim como Deus nos despertou um dia. O encontro de Jesus e o testemunho de João. No momento mais marcante do ministério de João, foi quando ele viu Jesus e declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Esse João aqui é o João, não é o João Batista, João Batista, apesar de ele ter sido tão importante, mas ele não escreveu nenhum livro. Mas esse João aqui que faz referência ao João Batista é o outro João tão conhecido na Bíblia. E aqui está a essência do Evangelho. João sabia que sua missão não era atrair seguidores para si, mas apontar para Cristo. João Batista, em momento nenhum, ele buscava glória para si. Ele não buscava atrair ninguém. Apesar que a gente sabia que João Batista também tinha seguidores naquela época. Pessoas que criam, que o acompanhavam, porque ele dava um bom testemunho. Bons exemplos. Mas João Batista não buscava atrair pessoas para si e para segui-lo. Ele buscava pessoas que apontavam para Cristo, que Cristo era realmente o caminho. E esse é o papel de João Batista. E esse é o nosso papel, apontar Cristo para as pessoas e as pessoas para Cristo. Quando Jesus pediu para ser batizado, João resistiu, dizendo que não era digno, mas Jesus respondeu: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça. Mateus 13:15. Ao ser batizado, Jesus nos deixou um exemplo de obediência. Como adventista, entendemos que o batismo é um passo essencial na caminhada cristã, uma demonstração pública de compromisso com Deus. Então, Cristo, ele deixou, João Batista entendeu que não deveria batizar Jesus, mas Jesus pediu para que ele fizesse, E isso foi feito. Além disso, o batismo de Jesus revela a Trindade. O Pai falou do céu: Este é o meu Filho amado. O Espírito Santo desceu em forma de pomba. A gente sabe que o céu se abriu e desceu uma pomba no ato do momento do batismo de Jesus. E o Filho está sendo batizado. E cumpriu-se o ato.
Cristo foi batizado ali no Rio Jordão. Isso confirma a nossa crença na Trindade, um ensino fundamental da fé adventista. Então nós, como adventistas, nós cremos na Trindade, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso foi confirmado ali no batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. E a coragem e o martírio de João Batista. João não temeu denunciar o pecado, nem mesmo de governantes poderosos. Ele repreendeu Herodes Antipas por tomar Herodias, esposa de seu irmão, como esposa. E isso lhe custou a prisão e depois a vida. João Batista perdeu a vida porque não temeu falar a verdade. João Batista não teve medo de dizer o que estava errado. E nós não precisamos e não podemos ter medo. Não devemos confrontar as coisas. Não devemos bater de frente com aquilo que não é o nosso papel. Mas aquilo que for sobre princípios, sobre os valores, nós devemos sim não ter medo de levar a mensagem de Deus para outras pessoas. E onde couber nós devemos levar a mensagem de Cristo. Amém. Durante um banquete, Salomé dançou para Herodes e prometeu conceder qualquer pedido. Instigada por sua mãe, ela pediu a cabeça de João Batista. E a gente sabe o que aconteceu. A cabeça de João Batista foi oferecida num prato. O rei já tinha falado. Palavra de rei naquele tempo não se voltava atrás. Ele tinha prometido que daria qualquer coisa. Ela pediu. E foi uma maneira dela se vingar de João Batista. Mas mesmo assim, nós sabemos do destino final que vai de João Batista. Ele perdeu a vida, mas ele não perdeu a dignidade. Mas ele não perdeu a oportunidade de falar a verdade em nenhum momento. João foi fiel até a morte. Como adventista, acreditamos que haverá um tempo de angústia antes da volta de Cristo, onde aqueles que são fiéis, verdades serão perseguidos. Daniel 12:1. Assim como João enfrentou a oposição de proclamar a justiça, o povo de Deus será provado nos últimos dias. Nós sabemos que cada um dos irmãos aqui deve estar preparado. Se nós alcançarmos a volta de Cristo com vida, ou se não alcançarmos a volta, mas perto dela, a gente sabe que terá muita aflição, muita perseguição. E nós sabemos que muita coisa vai acontecer por aqui, por esse país. Nós sabemos disso, o que dizem as profecias. Como adventista, acreditamos tudo isso. Assim como João enfrentou a oposição de proclamar a justiça, o povo de Deus será provado nos últimos dias. Mas João nos ensina a confiar plenamente em Deus, diante da diversidade. O legado de João Batista, Jesus fez uma declaração impressionante sobre João. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. Mateus 11:11. Ninguém maior nascido de mulher. Ninguém maior que João Batista. João viveu uma vida de renúncia. Apontou sempre para Cristo. Sua missão nos ensina 3 lições fundamentais. Tem como colocar para mim essas 3 lições? Para mim, por favor. 3 lições fundamentais que nós podemos tirar de tudo isso. O chamado e propósito. Deus tem um plano para cada um de nós. Amém. E devemos estar dispostos a cumprir. Assim como João preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo, nós devemos preparar o caminho para a sua segunda vinda. Amém. Essa é uma das 3 lições que nós tiramos de João Batista. Devemos preparar caminho também para a segunda vinda de Cristo. Assim como o exemplo de João Batista. Assim como João Batista fez. Segunda lição, humildade e foco em Cristo. João nunca buscou glória para si. E ele sempre apontou para Cristo. Devemos nos lembrar da sua declaração. É necessário que ele cresça e eu diminua. João 3:30. É necessário que eu diminua e Cristo cresça.
É necessário que as pessoas vejam Cristo em minha vida. É necessário para onde eu for, aonde eu estiver, as pessoas vejam Cristo em minha vida, nas minhas ações, na minha forma de tratar as pessoas, na minha forma de fazer negócio, na minha forma de me comunicar com as pessoas. Eu não devo querer ser mais, ser melhor, ser maior do que ninguém. Eu devo ser, como exemplo de João Batista, eu devo apontar para Cristo. As pessoas que fazem negócio comigo, elas precisam entender que eu tenho algo diferente. Eu sou um exemplo. Não porque eu seja bom, mas é porque eu preciso dar o exemplo que Cristo deu para comigo. Eu preciso dar exemplo como João Batista deu. E a terceira lição que a gente aprende é a fidelidade até a morte. João permaneceu fiel, mesmo sob perseguição. O tempo do fim exigirá coragem, semelhante daqueles que guardam os mandamentos de Deus. E tem a fé de Jesus, Apocalipse 14. Então, os últimos tempos nos aguardam que nós teremos coragem. Precisamos ser corajosos, irmãos. Precisamos ser corajosos, porque muitas coisas virão para nos testar. Hoje, se a gente para pensar, se nós temos um filho doente e muitas vezes a gente já não sabe o que fazer, imagine naqueles últimos dias que muitas vezes a pessoa vai precisar fazer alguma escolha e seu filho pode estar em risco, ou uma pessoa que você gosta, ou você mesmo, assim como fizeram aqueles mártires no passado. Nós precisamos ter coragem para podermos estar prontos e tomar algumas decisões que podem salvar ou não. E para concluir, irmãos, nesta manhã, que possamos seguir o exemplo de João Batista, vivendo com ousadia, humildade, fidelidade ao Senhor. Assim como João preparou o caminho para Jesus, Deus nos chama hoje para proclamar a mensagem do advento, preparar o povo para a volta de Cristo. Vivamos, portanto, uma vida de arrependimento, testemunho, santidade, anunciando ao mundo: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. Que o Senhor possa tocar o coração de cada um de vocês nessa manhã, que o Senhor possa nos ajudar a ser melhores, a fazer a vontade de Cristo. Que Deus possa fazer com que você entenda, assim como faça primeiramente comigo, entender que nós precisamos preparar o caminho, dia após dia, para a segunda vinda de Cristo. João Batista perdeu a sua vida, falando desse amor, falando de Jesus, e que nós possamos levar essa mensagem, sendo precursores também da segunda vinda de Cristo para outras pessoas. Que o Senhor possa abençoar você, sua família, que possa abençoar a nossa igreja, possa abençoar os nossos amigos que nos visitam e possa nos dar a oportunidade de conduzir, fazendo a vontade de Deus até a sua volta. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês nessa manhã. Eu agradeço a oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e nos perdoe. Podemos encerrar com uma oração, que os irmãos possam se colocar de pé para a gente poder finalizar, por favor. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por esta oportunidade de falarmos da Tua palavra. Senhor, nós sabemos que de nós mesmos nós não somos nada, mas sabemos que nós precisamos de Ti a cada dia para fazer a Tua vontade, para, Senhor, pedir a Tua santa e misericordiosa paz em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nos dê um dia, Senhor, de bênção, nos ajude nos levando para casa em paz. Que o Senhor abençoe cada um dos amados irmãos, dos amigos que vieram nesta manhã. Que o Senhor possa visitar os lares de cada um. Eu sei que alguém pode estar passando por um problema, por uma luta em seu coração, mas que o Senhor possa, neste momento, usar, Senhor, entrar na vida dessa pessoa e fazer, Senhor, o que for necessário para restaurar o que estiver precisando ser restaurado. Pai amado, nos guarde nesse dia, nos abençoe e nos perdoe os nossos pecados, nos leve para casa em paz. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.